Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Os 3 candidatos me pediram para que eu compartilhasse a palavra nesta noite, o que muito me honra. E eu fiquei considerando o que deveria compartilhar com vocês 3, mas por consequência com toda a igreja. A vida ministerial, ela pode ser comparada a uma casa de 3 andares. A totalidade da casa são 4 elementos, ou 4 instâncias. O primeiro é o alicerce, que corresponde ao amor de Deus. O segundo elemento, a segunda estrutura, é o térreo, ou primeiro andar, que corresponde à vida diante de Deus. O terceiro, o segundo andar, corresponde à vida familiar, o lar. E o quarto e último elemento, a quarta estrutura, o terceiro andar, corresponde à vida ministerial que nós estamos tratando nesta noite. Então, o mapa do que eu vou dizer envolve 4 grandes instâncias, 4 grandes estruturas: o alicerce, o térreo ou o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro e último da casa edificada sobre a rocha. Eu queria analisar esses 4 elementos, um de cada vez. A base de uma vida ministerial de sucesso. E o que eu vou dizer aqui com relação a ministério, tudo que eu vou dizer aqui, a esmagadora maioria, se aplica a todos nós. Eu penso que pouco do que eu vou dizer aqui se aplica apenas ao ministro. Então, vale a pena você considerar o que vai ser dito hoje à noite. A base de tudo, a casa, o edifício, se sustenta no amor de Deus. O amor de Deus. Todo crente sabe, e o pastor em particular, tem consciência do amor de Deus. Todo mundo sabe que Deus ama as pessoas, pois o texto clássico do cristianismo é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não me refiro a esse amor. Eu não estou fazendo referência a este amor geral, a este amor universal que Deus dispensa a todas as pessoas indistintamente. O amor que eu tenho em mente, a pedra angular, é o tipo de amor ensinado a Jesus apenas a seus discípulos íntimos. Em meio à oração sacerdotal, Jesus diz aos seus 11 discípulos que o Pai ama os discípulos tanto quanto amou ele. Talvez você já soubesse que Deus, claro que vocês sabem que Deus ama as pessoas, mas é provável que você não soubesse desse detalhe. Que Jesus ensinou aos seus discípulos que os discípulos íntimos, os discípulos comprometidos com Jesus, são alvos do amor do Pai na mesma medida que Jesus recebeu. Pastor Raik, onde é que está escrito? Onde cargas d'água? Está escrito isso? Isso está escrito em João 17, 23, eu leio na NVI. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste. Agora, e os amaste como igualmente me amaste. Esse tipo de amor aqui revelado é o amor do Pai reservado, como já disse, aos discípulos comprometidos com Ele. Jesus disse isso aqui aos 11 apenas. Jesus não disse isso aos 70. Lucas 10:1. Jesus não disse isso aos 500. 1 Coríntios 15:3. A consequência deste amor, deste tremendo amor, a consequência deste aconchego é que o Pai tratará os discípulos da mesma maneira como Jesus foi tratado. Lemos em várias ocasiões no Evangelho que cada detalhe da vida do Senhor Jesus era acompanhada de perto pelo Pai. A evidência deste acompanhamento é a tão conhecida expressão, aspas, ainda não havia chegado a sua hora, fecha aspas. Por exemplo, João 7,30. Ouça, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. A primeira implicação deste alicerce é que, uma vez que eu tomo plena e total ciência deste amor indizível, eu posso dizer de fato para mim que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se eu quebro um braço, se eu perco meu emprego, ou se o Joe ou a Radassa morrerem, forem tomados, de alguma maneira, isso vai cooperar para o meu bem. Essa é a primeira consequência. Tudo que acontece comigo, quando chega a minha hora, ou não chega a minha hora, o que vai acontecer para o meu bem. Eu já vi muitas vezes esse texto aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aplicado indistintamente. Isso é uma mentira. Isso aqui é uma grande mentira. Todas as coisas cooperam para o bem, não de todo mundo, mas daqueles que amam a Deus. O crente morno não ama a Deus. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, são esses que me amam. Então vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, apenas. Eu posso ter certeza do amor de Deus profundo por mim, porque eu estou comprometido com Ele. Então tudo vai cooperar para o meu bem. E o bem não é eu ter um outro Joe ou uma outra Radassa, necessariamente. O bem não é o remendo do meu braço. O bem não é eu ter um outro emprego. O bem, está no próximo versículo, me fazer mais parecido com Jesus. Tudo coopera para me fazer mais parecido com Cristo. Em outras palavras, tudo que acontecer comigo, seja bom ou mal, Deus transformará eventualmente para meu bem, para fazer meu caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Eu poderia dar exemplos de coisas que aconteceram, que foram terríveis. A minha saída do seminário, por exemplo, que foi arrasador para mim, contribuiu para o meu bem a longo prazo. E outros exemplos eu poderia dar de situações na vida que naquele momento, naquele episódio, naquele instante, pareceu avassaladora, horrível, terrível, mas que a longo prazo, ao longo dos anos, eu vi o meu caráter sendo transformado e aquele episódio cooperou para o meu bem. Esta verdade produz grande segurança na vida do ministro e na vida de todo e qualquer crente. A segunda implicação deste alicerce é a realização profunda de que eu fui aceito. Deus me ama, eu fui de fato e de verdade perdoado. Não há nada pendente entre mim e Deus.
O meu passado foi completamente limpo. O apóstolo, eu estou chovendo no molhado, muita gente sabe disso, mas atente nessa verdade profunda. O meu passado foi completamente limpo. O apóstolo João nos ensina, texto clássico: se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, mas ele não para aí, mas também para vos purificar de toda injustiça. Não tem nada para trás. Eu fui purificado, eu sou uma virgem santa. Que eu matei alguém, acabou, morreu. Isso aqui é importante, essa compreensão profunda, por várias razões. Se você não compreende esse amor e o fato de que o seu passado foi limpo, você fica inseguro. Eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa, meia-idade, entrou lá no meu gabinete e disse para mim: olha, pastor, eu tenho algo muito sério na minha vida. Todas as vezes que eu vou cantar louvores ao Senhor, é uma pessoa relativamente consagrada, envolvida, todas as vezes eu fico insegura. Mas por quê? Por que, minha irmã, você fica insegura? Não, porque isso ela devia ter uns 42, 45 anos. Porque quando eu tinha 18 anos, eu cometi um aborto. E isso de alguma maneira fica me perturbando. Eu digo: olha, pois isso vai acabar agora. Coloquei ela para ler esse texto que eu acabei de citar para os irmãos. Quando você sair por essa porta, nunca mais você permite que Satanás traga o seu passado. O seu passado foi limpo. Você foi aceita. Você está perdoada. Ai de mim, se isso não fosse verdade na minha vida, pelos absurdos que eu fiz entre 16 e 28 anos. Mas a coisa é tão boa que não para aí. Não apenas o meu passado foi limpo, mas o meu futuro já está limpo. É isso mesmo que você ouviu. Não apenas aquilo que eu fiz no passado está completamente purificado, mas todos os meus pecados à frente, tudo que eu farei de erro à frente está limpo, está purificado. O que eu preciso fazer ao pecar é confessar sincera e honestamente, com a intenção de nunca mais cair. Paulo nos ensina, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, tornados justos, tornados perfeitos, temos paz. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação, há zero condenação para os que estão em Cristo Jesus. E como conclusão, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tudo isso aqui está no capítulo 8 de Romanos. Qual é a acusação? Não há. Qual é a acusação que será feita contra os santos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Você pergunta. Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. E a conclusão última, queridos pastores, eu estou então convencido de que nem morte, nem anjo, nem vida, demônio, raio que o parta, presente ou futuro, quaisquer poderes, profundidade, altura, coisa alguma na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Você está limpo para trás e você está limpo para frente. Isso dá muita segurança em você. A prova que eu entendi essa aceitação, eu vou provar que eu compreendi isso aqui, é que vai haver no meu coração profunda gratidão. Vai haver no meu coração indizível gratidão. Eu fui aceito. E essa gratidão vai me jogar de cabeça na busca por santidade.
Eu vou querer ser santo com grande avidez. A prova de que eu não entendi, a prova de que eu não compreendi esta verdade, a prova cabal de que eu não entendi a profundidade do amor de Deus, será uma vida medíocre, resultando no abuso deste amor e, consequentemente, falta de crescimento em santidade. E esse tipo de vida coloca em xeque a verdadeira salvação. Alô? Esse tipo de vida que não compreendeu o amor de Deus e de repente levantou a mão e tal, até batizou, mas está vivendo como que abusando do amor de Deus, tratando o sangue de Cristo como água de torneira. Esse tipo de vida aí coloca em dúvida a salvação, não é o que Paulo diz? Examinem-se. Paulo diz isso para nós. Examinem-se para ver se de fato vocês estão na fé. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se, provai-vos, para ver se de fato vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Vocês não perceberam que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A vida do verdadeiro crente é caracterizada por uma sede de justiça. A vida do verdadeiro cristão não é caracterizada por perfeição, ai de mim se fosse. Mas ele deseja, ele almeja isso. Quando ele tropeça, ele fica miserável, ele quer morrer. Puxa vida, ele deseja profundamente isso. Feliz é aquele que tem fome e sede por santidade. E essa aceitação, eu fui perdoado. Não há pendência nenhuma no passado, nem no futuro. Eu estou limpo diante do Senhor. Vai prover grande segurança. É um alicerce sólido. Satanás não tem como me acusar de nada. Ele nem ousa. Não tem. Se disser alguma coisa, eu digo, ei, peraí, coloca mais aquele outro. Tu não está citando. Tem vários outros pecados. Ali está mais esses aqui. A terceira implicação deste amor maravilhoso, este amor profundo, é que, ouça, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Tampouco não há nada que eu possa deixar de fazer para que Deus me ame menos. Que maravilha! Que maravilha! No final das contas, o começo, o meio e o fim da vida cristã são fundamentados na graça de Deus. O Antigo Testamento, por exemplo, apresenta Davi, um homicida e adúltero, como homem segundo o coração de Deus. Isso não é graça, é ou não é graça? O Novo Testamento, a título de outro exemplo, apresenta Pedro, um homem que negou abertamente a Cristo e ainda assim se tornou o líder da igreja cristã. Por fim, o maior missionário, o maior protagonista da fé cristã, Paulo, foi retirado das fileiras dos torturadores da fé cristã. Deus é o Deus de toda graça. E graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Significa que eu, até mesmo eu que mereço o contrário, sou convidado a tomar meu lugar à mesa da família de Deus. É graça. É graça. Foi graça no passado, é graça hoje e será graça até morrer. Amém, meus irmãos? Esse é o alicerce. É fundamentado nessa verdade. Não em lei, porque a lei não liberta, é a graça que liberta. É a graça que te dá a esperança de voltar para os pés do Senhor quando você tropeçou. É a graça do Senhor. A segunda estrutura é o primeiro andar. Trabalhamos o alicerce da casa. Vamos olhar agora o primeiro andar.
Este primeiro andar, ou térreo, está relacionado com a minha vida pessoal diante do Pai. Movido pelo infinito amor de Deus derramado sobre a minha vida, eu sou chamado a tomar a minha cruz dia após dia. A vida do crente é caracterizada por uma escolha diária de renúncia do ego e de tudo que Deus desaprova. Lemos essa verdade dos lábios do próprio Cristo. Se alguém quer ser meu discípulo, não precisa ser, mas você quer? Se alguém deseja ser meu discípulo, seja membro da primeira igreja do Pará, isso que Jesus disse. Se alguém quer ser meu discípulo, busque batismo, é isso que Jesus disse. Se alguém quer ser meu discípulo, seja dizimista. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz, morre todos os dias, morre. A fim de viver desta maneira, é crucial a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue viver essa vida sem a ajuda do Espírito Santo. Morrendo a cada momento. Morrendo quando o cara te cruza na frente, e ao invés de você revidar, morrendo quando você está parado no sinal, e uma moça belíssima atravessa na faixa, e o Senhor diz, morre, olha para o lado, morre. Inúmeras situações da vida, milhões de situações, morre. É o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. É a marca do crente, ele morre todos os dias, morre morre quando o chefe diz, ou um subalterno diz uma coisa, e ele para revidar, diz, não, eu não vou revidar, eu vou morrer aqui. Os exemplos são infinitos. Eu experimento essa morte diariamente, em muitas situações, e eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo também experimentam essa morte. Se quisermos viver esta vida, precisamos do auxílio, precisamos da força do Espírito Santo. É por isso que nós lemos em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Aqui, Paulo não está falando sobre a recepção do Espírito. Todo crente que aceita a Cristo recebe o Espírito Santo. Claro, todo mundo sabe disso. Paulo está falando com crente aqui. E com crente, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. O que temos aqui é uma ordem para que busquemos o poder do Espírito Santo. E Jesus nos comanda a sermos persistentes nesta ordem. Veio um homem, eu vou parafrasear porque vocês conhecem isso muito bem. Veio um homem e bateu na porta do outro meia-noite. Ele disse, não, olha, me dá pão, que chegou um camarada. Aí ele disse, não, eu já estou dormindo, eu estou na cama com meus filhos. E o cara batia na porta. Isso Jesus contando essa parábola. E o camarada resolveu se levantar para ele parar de importunar, porque ele gostava do cara. Ele resolveu levantar para dar o pão para o camarada ir embora. Ele foi pertinente na busca. E Jesus fala sobre essa persistência para que nós sejamos cheios do Espírito. E ele conclui a parábola da seguinte maneira. É uma pergunta retórica. Aspas, vocês, mesmo sendo maus, se comparado ao Pai Celestial, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos indistintamente? Não. Olha aqui a palavra do Senhor Jesus. Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você tem pedido mais do Espírito Santo? Eu tenho tentado colocar em prática isso aqui há anos na minha vida. Ao acordar todos os dias, como eu tenho reiteradas vezes dito aqui no púlpito, eu me jogo no chão. Fiz isso hoje.
sai da cama, cara no chão. Senhor, me ajuda. Tem pena de mim, um pecador miserável. Tem misericórdia de mim. Me enche do Espírito Santo, me dá forças. Eu não tenho força. No braço eu sou presa fácil para vacilar e para pecar. Se dependermos apenas da força do braço, viveremos uma vida cíclica com pouco ou nenhum avanço sobre nossos pecados. Todos nós, eu e você, precisamos muitíssimo do poder do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, o Espírito Santo não é propriedade de uma denominação em particular. O Espírito Santo não é propriedade dos pentecostais, não. O Espírito Santo é para todo crente. O que é isso? Às vezes o batista fica meio com medo, por causa da celeuma toda que aconteceu entre nós e os nossos irmãos pentecostais. A gente fica meio assim. Que isso? Eu digo, Senhor, me enche do Espírito. Me dá poder, me enche do Espírito para eu vencer pecado. Não é me encher do Espírito Santo para eu ter esse dom, aquele dom, fazer. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em vencer a mim mesmo. Eu estou interessado em derrotar a mim mesmo. E também eu tenho outro interesse. Eu busco muito o poder do Espírito Santo para que quando eu falar, a palavra chegue no coração. Para que a minha pregação não seja uma coisa só cognitiva de mente. Eu quero ver vida transformada. E só o Espírito Santo faz isso. Eu posso morrer aqui malhando em ferro frio, pregar há 20, 30 anos e não ver pouca mudança. Foi só letra morta. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero ver poder, eu quero ver a pessoa transformada. É isso que eu quero, por isso que eu quero o poder do Espírito Santo. Isso aqui está um pouco além do propósito, mas serve para você também. Os colegas pastores não querem ver pessoas salvas, pessoas santificadas, pessoas vitoriosas? É só o Espírito Santo que faz isso. Não é a beleza da tua pregação e nem da minha. Ok. Além da busca diária pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos da prática das disciplinas espirituais. Para vivermos diante de Deus, o primeiro andar, o térreo, nós precisamos de tempo devocional com Ele, que envolve coisas do tipo leitura das Escrituras, a oração e a comunhão dos santos. Eu não estou sendo exaustivo, eu não estou cobrindo tudo. Eu estou tocando nos pontos que eu considero mais fundamentais. 3 coisas. Então, com relação ao item Escrituras, leitura, meditação e estudo, são justamente, aspas, as sagradas letras que são capazes de nos tornar sábios para a salvação do pecado mediante a fé em Cristo Jesus. Fecha aspas, 2 de Timóteo 3,15. Além da edificação pessoal para o pastoreio pelo contato com a Bíblia, eu não poderei aconselhar os membros da minha igreja a que leiam a Bíblia se eu não leio. Se eu não leio a Bíblia, e eu digo para o irmão, olha meu irmão, você precisa ler a Bíblia, eu me tornei um hipócrita, eu me tornei um safado hipócrita. Ou eu fico calado, porque eu não estou lendo a Bíblia, não posso aconselhar. Então, você precisa de contato, os irmãos pastores precisam de contato com a Escritura, sempre, para que a gente possa dizer, meus irmãos, nós precisamos ler, precisamos estudar a Bíblia. 2, com relação à oração, a vida de comunhão com Deus deve ser contínua e permanente, momento após momento. É como respirar, é o que Paulo diz, orai sem cessar. A oração é um estado de espírito, é uma atitude de coração que busca a presença e a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Eu peço a Deus as coisas mais tolas e insignificantes. Hoje eu fiz, Senhor, me dá um lugar para eu estacionar, que tem muito dia, muito difícil. Aí onde eu vou, ali na Dom Romualdo dizia, eu faço. Houve uma época na minha vida que eu era hesitante em pedir tolice, pedir pouquinho. Mas eu morei com um rapaz, lá na Escócia, que ele orava por tudo. Eu nunca tinha visto isso. Ele orava pelo encanador que vinha fazer um serviço. Ele fala, eu achei bacana, olha. Mas incomodar o Senhor com picuinha, isso não, ele está certo, eu preciso, ele está certo. Agora eu oro por tudo.
oro por tudo. Se eu me dirigir, faz isso, aquilo, faz. A oração é um estado de espírito, que nós estamos sempre em comunhão com o Senhor. Você está lavando um prato, você pode orar: Senhor, me ajuda. Senhor, resolve esse problema. Olha, Senhor, me dá paz, me dá conforto. Oração. Com relação à terceira disciplina, comunhão dos santos, eu penso que é muito útil todos os crentes terem parceiros de oração. Com relação especificamente a pastores, eu acho utilíssimo que pastor tenha um pastor. Todo pastor, todo líder deve também ser pastoreado. E aqui o meu pastor Benildo, que me acompanha há muitos anos, oramos quantos anos ali no seminário, nos reuníamos para orar, toda terça e quinta, ali no seminário, passamos anos, e de vez em quando, a gente ainda continua orando. A gente não tem se encontrado muito ultimamente, mas houve momentos na minha vida, que eu estava debaixo de grande pressão. Eu me lembro quando eu ia casar, eu estava próximo a casar, então eu tinha passado um quarto de século, tendo vivido uma vida promíscua, anos, parou. Aí eu passei 25 anos como celibatário. E quando foi se aproximando o meu casamento, eu fiquei totalmente dominado por lascívia. Lascívia do chão, eu não conseguia controlar minha mente, antecipando que eu ia possuir essa moça. E eu pedia perdão, daqui a pouco eu pedia perdão. Eu disse: eu vou lá com o pastor Benildo. Eu preciso confessar isso, eu preciso da ajuda de alguém, preciso de um pastor. Fui lá na casa dele e disse: pastor, eu estou caído numa cíclica de lascívia, não tenho controle, me ajuda. Me ajoelhei, coloquei a cara no chão, peguei a mão dele, coloquei na minha cabeça, que ele estava meio assim: coloca a hora aqui por mim, me ajuda. É muito bom que o pastor é um homem comum. O pastor é um homem comum. É muito bom que o pastor tenha alguém que ele, no momento de dificuldade, ele possa recorrer. Me ajuda, meu colega. Um pastor, diga-se de passagem, que não vai te julgar. Cuidado com o pastor santarrão. Cuidado. O pastor que se acha de alguma maneira melhor do que você, muito cuidado. Então isso aqui tem a ver com a comunhão dos santos. Eu mencionei acima, no item leitura das Escrituras, a questão da hipocrisia. Quando andamos diante de Deus, estamos interessados na opinião dele e não na opinião dos homens a nosso respeito. A nossa integridade, o nosso honesto proceder diante de Deus e diante dos homens será sempre a nossa proteção. Aquela pessoa que está inocente está protegida. Um pastor está protegido de qualquer acusação se ele de fato for inocente. Não te preocupa com a opinião das pessoas a teu respeito. Te preocupa com a opinião de Deus a teu respeito. Andando diante de Deus, andando em integridade, jamais teremos vida dupla. Então, o primeiro andar de uma casa sólida é firmemente estabelecido pela minha vida pessoal diante de Deus. Muitos pastores caem por falta de integridade, por deixarem de andar diante de Deus, falta de integridade. O meu pastor em Birmingham, lá na primeira igreja batista, que foi preso solicitando prostituta, foi um escândalo geral. Aquilo ele estava andando, ele não estava andando diante do Senhor. Ele não estava andando diante do Senhor. Isso com certeza ele vinha com uma vida dupla há muitos anos, e aquilo ali só foi o epicentro que explodiu a bomba. Então precisamos andar em integridade diante do Senhor. A terceira estrutura é o segundo andar. O segundo andar da casa corresponde à vida familiar do obreiro. Vindo aqui as esposas, vocês elogiaram as esposas, os filhos. É muito difícil, se não impossível, ter uma família sadia sem ter uma vida pessoal sadia diante de Deus. O marido é o sacerdote servo do seu lar.
O marido é o pastor de sua família antes de ser o pastor da igreja. Por isso Paulo ensina que o obreiro que não sabe dirigir a sua casa não poderá dirigir a igreja de Deus. Aspas, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Colegas pastores e homens, todos os casados aqui, o maior presente que Deus concede a um crente é a sua esposa. Daí a Bíblia ensinar, aspas, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, ouçam, recebeu a bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. O cuidado que o pastor tem com a sua esposa é superior a qualquer outro cuidado, até mesmo dos seus filhos. A Bíblia não manda o marido morrer pelos filhos, mas manda o marido morrer pela esposa. Lembremos que esse cuidado implica em uma vigilância da esposa, para ver se ela está bem. Uma esposa que caminha cabisbaixa, depressiva, constantemente triste e descontente, pode demonstrar que seu marido não está cumprindo as suas funções de sacerdote e servo. Porque, segundo a Bíblia, a esposa é a glória do seu marido. Você sabia disso? A mulher, a esposa, é a, aspas, glória de seu marido. Fecha aspas, 1 Coríntios 11, 7. Então minha esposa está triste. Por que você está triste? Eu sou responsável. Pode ser que tenha uma doença, uma coisa hormonal. Pode ser que tenha isso, aquilo. Mas se não, porque ela está insatisfeita, ela é minha glória. A minha esposa não pode andar cabisbaixa, triste, desapontada. Não. Maridos, a tua esposa é a tua glória. O lar do pastor deve ilustrar para a igreja ordem e respeito. Por isso Paulo diz ao obreiro que deve criar, aspas, os filhos sob disciplina, com todo respeito. A edificação de um lar deste tipo demanda tempo e atenção. Eu tenho um hábito de chamar o domingo o dia do Rei Jesus e a segunda-feira o dia da Rainha Betina. Tempo e atenção. Todos os pastores sabem o quão difícil é termos um dia dedicado à família. É muito difícil. Porque tem essa demanda, tem aquela, alguém telefonou, ficou doente, olha o funeral e olha aquilo. E aí acaba que engole o nosso dia de segunda-feira, que é o dia do nosso descanso. Mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para cuidar da família. Em casa, quando não temos o culto doméstico, eu atribuo a mim e somente a minha culpa. A culpa não é da Radassa que quebrou alguma coisa, da Betina que está lá para a cozinha. Não aconteceu o culto, eu sou o culpado. É assim que eu me trato. O único responsável sou eu. Nunca é demais enfatizar que o pastor do lar é chamado a ser um exemplo de marido e um exemplo de pai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nem é preciso dizer que sem a ajuda do Espírito Santo jamais conseguiremos cumprir esta função a contento. Quarto e último, para vosso alívio, o terceiro andar. A quarta e última estrutura, o terceiro andar é a vida ministerial, é onde nós chegamos. É a vida ministerial. É muito importante reiterar a correta sequência do que nós estamos tentando enfatizar. Em primeiro lugar, como eu disse, vem a total e irrestrita confiança no amor de Deus. Temos aqui o alicerce de uma casa edificada sobre a rocha. Ignorância a respeito dessa doutrina, ou falta de confiança neste amor, resultará em rachaduras em um ou mais andares em cima desta casa. Em cima deste alicerce, constrói-se o primeiro piso, composto de minha vida pessoal diante de Deus. O elemento fundamental deste primeiro piso é a busca incessante por santidade pessoal, crucificando diariamente a carne pelo poder do Espírito Santo. Eu estou resumindo os pontos que eu já tratei até aqui. O segundo ponto é a vida familiar, erigida, obviamente, sobre o primeiro.
Um homem que anda diante de Deus tem todas as possibilidades de ser um excelente marido e pai. O seu bom pastoreio de sua própria família o faz um excelente candidato para bem pastorear a igreja. Eu vou dizer isso aqui de novo. O bom pastoreio de um homem de sua própria família o faz um excelente candidato para bem pastorear a igreja. Finalmente chegamos no terceiro piso, a vida ministerial. Em primeiro lugar, o pastor, querendo ou não, é modelo para todo o rebanho. Não depende da vontade dele, ele é modelo. Paulo diz ao pastor Timóteo: seja um exemplo para os fiéis. Seja um exemplo para os fiéis. De que forma? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É muito importante deixar claro, Brendo, Márcio e Raj, é muito importante deixar claro que o principal elemento de autoridade de um ministro não é o quanto ele sabe de Bíblia, não é se ele é um excelente orador, não é se ele é um bom conselheiro, ou qualquer outro dom que porventura ele tenha. O principal elemento de autoridade de um ministro do Evangelho é o seu exemplo. É o exemplo moral, segundo o texto que nós lemos aqui. Ele deu aí 4, 5 elementos de exemplo. Em primeiro lugar, ser um exemplo na palavra. Um homem que não consegue controlar a sua língua, não consegue controlar o resto do seu corpo. Adicionalmente, a boca fala do que o coração está cheio. Você sabe que é muito fácil saber do coração das pessoas? É muito fácil. Converse com ele e veja a respeito de que assuntos ele trata. Eu vou dar um exemplo. Nos meus dias mundanos, ali, década de 80, eu só falava em rock. Por que eu só falava em rock? Led Zeppelin. Por que eu falava? Porque o meu coração estava cheio disso. Eu tinha coleções de revistas. O meu coração cheio disso. A minha boca falava disso. Então é muito fácil você saber do coração de alguém quando você está conversando, principalmente se a conversa for um pouco longa. Seja um exemplo na palavra. Em segundo lugar, ser um exemplo na conduta. O ministro precisa ter uma vida justa, ilibada. Não deve dever nada a ninguém. Paga seus impostos, vive retamente diante de Deus e dos homens. Em terceiro lugar, ser um exemplo no amor. Em outras palavras, seja paciente com quem se opõe, seja amoroso com todos, seja perdoador com quem te feriu, seja misericordioso e não juiz das pessoas. Para o exercício deste amor, vale muito a pena meditar em Provérbios 19:11, para o benefício de vocês que porventura não ouviram, porque o pessoal que me ouve aqui está cansado de ouvir isso. Eu gostaria, quando eu era seminarista, que alguém tivesse apontado esse texto para mim, porque esse texto mudou a minha vida. Esse texto foi um texto importantíssimo no meu ministério e na minha vida. A sabedoria de um homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar ofensas. Alguém te ofendeu, é glória. Alguém te ofendeu, é glória. Já fui chamado de ladrão, já fui chamado de pregador hipócrita, fui chamado, é glória, recebo como glória. É glória. A glória do homem é ignorar ofensas. Algumas traduções dizem, a glória de um homem é ignorar calúnias, mentiras. Recebe como? Senão você vai ficar, o seu ministério vai ser um peso. Quando te criticarem, que coisa, vai para casa com o coração pesado. Se você receber como glória, é uma bênção. Poxa, mais uma glória na minha coroa. Fui insultado. Quarto lugar, ser um exemplo na fé. O ministro do Evangelho deve ser um exemplo de confiança em Deus. E não deve andar ansioso, pelo contrário, demonstrar que Deus está com ele. O Senhor é comigo. Eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas Deus está comigo. Esse problema será realizado na minha vida. E em quinto e último lugar, ser um exemplo na pureza. Talvez este seja o maior desafio. A pureza aqui mencionada envolve todas as áreas da vida, principalmente a sexual.
O ministro deve lutar para ter pensamentos puros. Eu luto muito nessa área. E é uma luta. Quedas na área sexual geralmente se iniciam na mente. Além dos pensamentos, o comportamento do ministro em relação ao sexo oposto é importantíssimo. Com relação à pureza, vale a pena notar o que Paulo diz a Timóteo também em 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse teu pai. Existe um homem idoso? Olha para ele como se ele fosse o teu pai. Trate os jovens, trate os rapazes como teus irmãos. As mulheres idosas, tem alguma mulher idosa? Pensa que ela é tua mãe. Lida com ela como se ela fosse tua mãe. E aqui um detalhe curioso, só nesse último ponto. As moças como irmãs com toda a pureza. Não é à toa. Mas, pastor Raik, Timóteo, um homem santo desse, um pastor, ele precisava dessa exortação? Sim. Mas Timóteo não era um homem correto, um homem... Sim, mas ele precisava. Paulo diz que ele batia o corpo, batia no corpo, para não ser desqualificado. Todos nós precisamos. Precisamos ter muito cuidado com a pureza. Quando Paulo lista as qualificações para presbíteros e obreiros, nos chama a atenção, finalmente, o fato que o dom de ensinar não é requisitado dos diáconos, mas somente dos presbíteros. Igualmente, nos chama a atenção a ênfase de Paulo sobre a pregação. Dentre as várias funções de um pastor, destaca-se a responsabilidade de ensinar. E eu penso que a melhor maneira de ensinar a igreja é através do método expositivo. Essa maneira de pregar exige muito do pastor. Todavia, Paulo diz que o que ensina, dedique-se ao ensino, Romanos 12, 7. Meus queridos irmãos, meus amados, Brendo, Raj, Márcio, muito mais poderia ser dito se considerássemos apenas as 3 cartas pastorais. Muito mais ainda poderia ser dito se considerássemos a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no qual ele abre o coração, ele abre os seus pensamentos profundos sobre a sua própria vida ministerial. Entretanto, eu creio que os poucos e básicos elementos aqui citados, construindo assim uma casa com 3 pavimentos e alicerce, pode muito ajudar na edificação do ministério de vocês. Eu encerro essa reflexão com as palavras do ministro Robert Murray McCheyne, aspas, a maior necessidade do meu povo é a minha santidade pessoal. Eu vou dizer de novo, a maior necessidade do teu povo, em Santarém Novo, em Fátima, em Júlia Cefé, é a tua santidade pessoal. Uma outra sentença poderosíssima dele, aspas, que arma terrível nas mãos de Deus é o ministro santo. Fecha aspas. Você quer ser poderoso? Você quer ser poderoso? Busque ser santo. À luz dessas 2 sentenças, Jesus nos diz hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça em nome de Jesus. Amém.